Eu particularmente nunca vi, assim, pelo menos, nos anos recentes, assim, um time ser tão desconstruído. Eu gosto de usar o termo desconstruído, que é diferente de destruir, né. Mas o que a gente viu no Botafogo foi uma desconstrução, porque para você desconstruir, você vai ali e você vai ali, tira as peças. Você vai tirando uma peça e você vai vendo o processo de desconstrução sendo feito. Destruição não. Destruição você chega, sei lá, com um trator e passa por cima, bota uma casa abaixo, implode, faz qualquer coisa assim. Desconstrução não, você vai tijolo por tijolo. E o que a gente viu nesse ano de 2025 foi uma desconstrução do Botafogo, e você nota claramente que não existe um processo razoável, um processo racional e consciente, né, digamos assim, de uma transição, de você passar de uma geração para a próxima geração. Todo mundo sabe, eu não escondo isso de ninguém, eu sou torcedor do Manchester United também. Eu morei na Inglaterra durante 2 anos e era sócio torcedor do clube, frequentei o estádio e até hoje tenho, né? Até hoje acompanho as coisas do United, assim, muito de perto, sempre assistindo lives, sempre acompanhando as mídias independentes, né, do United também, diariamente, né? Faço isso diariamente, tem pelo menos 2 canais que eu acompanho diariamente. Então, assim, eu faço isso, né, como um exercício para entender também outros clubes, né, até acompanho lives de outros clubes brasileiros também, para entender em que ponto que esses clubes estão. E aí, do United, que eu tenho muita familiaridade, eu tenho talvez um dos melhores exemplos na minha vida de ver um técnico, né, de ver um gestor, né, vou chamar de gestor, ao invés de técnico, vou chamar de gestor, de ver um gestor, né, como foi o Alex Ferguson, que é uma lenda, né? E um cara que chega no clube em 1986 e sai do clube em 2013, tá? E o legado que ele deixa é nada mais nada menos que o legado mais vencedor da história do futebol mundial. Não existe nenhuma trajetória de um clube sob o comando de um mesmo técnico que tenha conseguido tudo que o Alex Ferguson conseguiu durante o período que ele esteve à frente do Manchester United. E aí, muita gente se debruça para tentar entender qual o segredo, o que, que ele fez, né? E, obviamente, que ali era um projeto, né, de médio e longo prazo, com muito menos recurso do que tem hoje, com muito menos mídia do que tem hoje, porque a gente está falando de um futebol de 1986, 87, a gente está falando de um mundo que era muito diferente do mundo que a gente vive hoje, sem redes sociais. O pessoal que é da minha idade, mais ou menos aqui, né, o pessoal dos anos 70, já vai saber exatamente o que eu estou querendo dizer com isso. E é justamente uma mentalidade, né? Ele trouxe de volta, na verdade, para o clube, uma mentalidade geracional. O que é uma mentalidade geracional? Tá? E isso não vale somente para o futebol, isso vale para todas as esferas da nossa vida. E eu recomendo fortemente, tem um livro do Alex Ferguson, liderança, chama liderança. E tem um outro que é mais antigo, né, que é de 99, que é o Managing My Life. O Liderança de 2015. Tem como vocês lerem o livro de 2015 e assim os exemplos que ele dá, né, da maneira como ele conseguiu transformar ou resgatar a cultura. Prestem muita atenção nisso, tá, gente? A cultura de um clube, o que ele fez foi uma coisa incomparável. Assim, muita gente coloca o Guardiola talvez como o maior técnico dos nossos tempos. O Guardiola é, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, o maior tático de todos os tempos. O cara que consegue pensar sistemas táticos ano após ano, se reinventando e sempre se mantendo extremamente competitivo. Não vai ganhar sempre, porque ninguém ganha sempre. A diferença dele para o Ferguson era que o Ferguson era um gestor. Ele era um gestor do clube inteiro, como todo. Ele tinha o clube na mão. Né? E, obviamente, de novo, gente, era uma época diferente, mas mesmo Ferguson, quando foi adversário do próprio Guardiola, né, a gente pôde ver embates de gerações assim que foram muito interessantes. O Guardiola ganhou alguns, Ferguson ganhou outros. Né? E o principal destaque que eu dou, no caso para o Ferguson, que transformou
a cultura do Manchester United, que até o ano de 1986 vinha passando por crises intermináveis financeiras também, o clube já chegou a ser rebaixado, né? Esse Manchester United mesmo, todo poderoso que a gente está falando, o clube chegou a ser rebaixado e tal. E o que acontece é que existe uma tradição, existia pelo menos uma tradição muito forte no clube, né, que foi instaurada no clube nos anos 50 por Matt Busby, que era um antigo treinador, que também era um cara que tinha essa visão de médio e longo prazo. E forçado, na verdade, o Matt Busby era o técnico do Manchester United quando o clube foi jogar uma partida pela Liga dos Campeões, né? E aí precisou fazer um pouso na Alemanha para reabastecimento com a pista coberta de neve. O abastecimento foi feito, havia uma previsão de piora, inclusive, do tempo, sugeriram que eles abortassem o voo, que eles não levantassem voo, mas tentaram da mesma forma, o avião acabou derrapando e acabou acontecendo um desastre, que a gente chama de desastre de Munique, onde várias vidas, né, foram perdidas e vidas de jogadores. O clube, por exemplo, perdeu metade do time, para vocês terem uma ideia. E naquela época, né, você não simplesmente saía contratando jogadores. A reconstrução do Manchester United, sob o comando de Matt Busby, se deu através das divisões de base, quando ele começou a trazer jogadores muito jovens para das divisões de base para o time principal, inclusive um jovem naquela época conhecido como George Best, o que, na minha opinião, veio a ser o maior jogador europeu de todos os tempos, né, que é o George Best. Só compara o George Best a Garrincha, para vocês terem uma ideia, e tem um vídeo muito bonito que compara lances de George Best e Garrincha era ídolo do George Best, para vocês terem uma ideia, né? Ele via o Garrincha como ídolo na vida dele, e aí a gente teve uma geração espetacular. Depois disso, o clube passa por períodos assim, né, difíceis, principalmente anos 80 do Manchester. O final dos anos 70 e anos 80 do Manchester United foram trágicos em termos de esportivos. E aí chega o Alex Ferguson e ele resolve, nos primeiros 3 anos ele tem muita dificuldade, flerta com rebaixamento, o clube mantém Alex Ferguson no cargo, até que chega o momento que ele começa a apostar justamente nas tradições, no DNA do clube, que eram as divisões de base, que ele começa a trazer jogadores das divisões de base, e aí você tem o ressurgimento dos Busby Babies, porque eram assim que os jogadores da base, naquela época de Matt Busby, eram conhecidos. Enfim, isso tudo para contar para vocês uma história longa, tá? Mas que Alex Ferguson implementou, e ele sabia que ele precisava de jogadores importantes, jogadores que decidiam jogos. Foi por isso que ele trouxe o Cantona, Eric Cantona, e o Eric Cantona, ele já tinha tido outros jogadores importantes antes do Cantona, o próprio Steve Bruce é um jogador muito importante também, mas Eric Cantona é um jogador que a gente pode dizer assim que foi o jogador que molda toda uma geração e que facilitou muito a chegada do que a gente chama de classe de 92. Aliás, tem um filme que fala justamente sobre isso. Estou dando a dica cultural para vocês entenderem, né, o que é uma divisão de base, como você aproveita jogadores e como esses jogadores novos podem te levar a ganhar grandes coisas, né? E depois como você gerencia, né, como você faz o manejo desses jogadores, né, que estão chegando, né, depois. E aí, ele consegue estabelecer um sistema em que todos os anos, tá, ele tem um time que é muito consolidado, um time sólido, né, que ele aposta sempre naqueles jogadores que são os principais. O time ele é construído no entorno desses jogadores e por muitos anos, né, a espinha dorsal do United teve jogadores como Paul Scholes, como o próprio Ryan Giggs, o próprio David Beckham, o Nick Butt, né, todo mundo que é oriundo da classe de 92, os irmãos Neville, Phil Neville e o Gary Neville, principalmente. Depois você tem a chegada do Rio Ferdinand, Van der Sar volta para o clube também, e aí você tem outros jogadores importantes também chegando no clube, como o Ruud van Nistelrooy, o próprio Cristiano Ronaldo, que chega muito jovem
né? A contratação do Cristiano Ronaldo foi uma das coisas mais lindas do mundo, porque o United, naquela época, disputava o Ronaldinho Gaúcho, porque era logo depois da Copa de 2002. Disputava o Ronaldinho Gaúcho, né, cabeça a cabeça com o Barcelona. O Ronaldinho Gaúcho acaba optando por se apresentar ao Barcelona, opta pelo Barcelona por causa da cidade também. O salário era equiparado até menos no Barcelona, mas ele opta, na verdade, por ter ido para o Barcelona por todo o contexto. Quem que vai optar por Manchester ao invés de Barcelona, né? Estou falando em termos de cidade. E o Ronaldinho fez a escolha dele, e eu me lembro até hoje, né, do anúncio do Cristiano Ronaldo, que foi anunciado junto com o Kleberson, que era volante da seleção brasileira, naquela época também, pentacampeão do mundo. Na época, quando o Ferguson anuncia Cristiano Ronaldo, ele fala assim, eu estou contratando o verdadeiro Ronaldo. E naquela época, lembre-se, gente, tinha Ronaldinho e Ronaldo Fenômeno ativos, jogando ainda, né, no mais alto nível. Ele falou, estou contratando o verdadeiro Ronaldo, esse aqui será o melhor do mundo. Naquela época ele falou isso, e ele já assistia Cristiano Ronaldo com 17 anos, com 15 anos de idade, jogando no Sporting, jogando contra o Manchester United nas divisões de base, e ele vai lá e busca, sabe como que ele buscou o Cristiano Ronaldo? Convencendo a mãe do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, já, se não me engano, já não tinha pai naquela época. E aí estabelece uma relação familiar, e o Cristiano Ronaldo, inclusive, tem Ferguson como uma figura paterna, né? Uma coisa muito importante. Enfim, ele foi criando esses times, e a cada temporada ele fazia contratações muito pontuais. Geralmente eram 2, 3, às vezes 4. Quando exagerava, quando contratava muito, contratava 5, né, jogadores. Foi um técnico que trouxe o Ji-sung Park da Coreia do Sul, quando ninguém olhava, né, para os países asiáticos, e deu super certo no United, porque aquilo que ele precisava, ele conseguia, né, extrair do Ji-sung Park, que foi um jogador extremamente importante, mas tudo fazendo transições extremamente pensadas, muito bem pensadas, sem fazer nenhum tipo de movimento muito abrupto que comprometesse o coletivo, não somente do time principal, mas do clube como um todo. Alguma coisa em comum para vocês do que eu falei? Vou repetir essa última parte do que eu falei. Ferguson, de um ano para o outro, de uma temporada para outra, sempre tomava todo o cuidado do mundo para fazer as transições suaves, adicionando jogadores que ele entendia que ele podia desenvolver, então ele conseguia trazer jogadores jovens, mas sem mudanças muito abruptas, a fim de não comprometer o equilíbrio do time, do elenco em si, mas do clube como um todo. Não é interessante? A gente não deveria olhar para esse tipo de exemplo e falar assim, isso é um exemplo de gestão bem-sucedida no futebol. É replicável? É. Outros técnicos fizeram o que ele fez. Sabe quem fez o que o Ferguson fez no United? O Guardiola fez no City. Há quanto tempo que o Guardiola está no City? E fazendo o quê? Transições suaves, obviamente, trazendo inovações táticas, mas fazendo transições suaves, vendendo jogadores no momento que precisa vender, quando o jogador já está, de repente, numa curva mais descendente, mas ainda tem valor de mercado, e já pensando nos jogadores que vão substituir esses outros jogadores. Vai acertar sempre? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas você precisa sempre olhar para que aquele jogador que está te apresentando hoje um bom futebol e tem o potencial de ser líder do seu time, tem potencial de ser o craque do seu time, ele vai viver isso. Ele pode chegar no topo daquilo que ele pode alcançar pelo seu time, mas o mais difícil disso tudo é saber o momento certo de fazer com que esse jogador saia do clube. Às vezes, não existe muito bem assim o momento certo, você até erra a mão. A saída do Beckham, do Manchester United, foi conturbada. O Beckham se tornou um superstar, se tornou um popstar, na verdade.
né? E é justamente o contrário da filosofia do Ferguson, onde todo mundo, dentro de um vestiário, precisa ter uma noção, obviamente, de hierarquia, né, dos mais velhos ali, dos jogadores mais influentes, mas todo mundo precisa trabalhar com uma ética, com uma moral de trabalho, né, que priorize sempre o coletivo. Quem fala muito sobre isso é o Rafael, né, que jogou no United durante alguns anos e quando chega no Botafogo, todas as vezes que ele tem a chance, né, de falar sobre o, o Ferguson, é disso que ele fala. Ele fala de um técnico, né, oriundo da Escócia, oriundo de Aberdeen, que é uma cidade no norte, no nordeste da Escócia, uma cidade portuária. Ferguson, que foi jogador de futebol também, né, e também precisou optar por uma carreira entre ser jogador de futebol ou trabalhar na zona portuária, né, trabalhar como mecânico, trabalhar na estiva, sei lá. Ele teve que trabalhar, né, desde cedo, acordando 4h30 da manhã para pegar no batente, depois ir para o treino, e teve um determinado momento que ele teve que fazer uma opção de vida, se ele ia continuar jogando futebol ou se ele continuaria trabalhando no Porto como o pai dele desejava. Então, a ética de trabalho desses caras é assim, é toda voltada, né, para que você tenha um projeto consolidado de médio e longo prazo. E aí eu pergunto a vocês, é isso que a gente vê no Botafogo? Esse modelo do Botafogo, né, de você contratar, sei lá, 20 jogadores por temporada e vender 20 jogadores por temporada, com sinceridade, me deem um exemplo de uma equipe, de um clube que tenha sido muito bem sucedido durante um período, sei lá, longevo, de 10 anos, que tenha feito esse modelo que o Textor propõe para o Botafogo. Tá valendo aí para vocês. Se você gostou desse conteúdo, peço para vocês que deixe seu like, se inscreva no canal e acione também o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Seja membro helenos e helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99 por mês. E você também pode contribuir enviando um Pix para minha chave de Pix, canaldocaboclo@gmail.com. Você já sabe, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha.